nós queremos cumprimentar todos na paz do Senhor Jesus. Na noite desta quarta-feira, mais um culto de louvor, de gratidão e adoração ao Senhor. Talvez tenha tirado as suas vidas. Talvez, Senhor, receberam um diagnóstico de que foram desenganados pela medicina, que foram, Senhor, talvez rejeitados, abandonados. Que Deus fale contigo. Estão enfrentando, Senhor, tantas coisas. Seja na liberdade pelo Espírito Santo de Deus e adorar a esse Deus maravilhoso. Que sofre nesta terra e está somente no Senhor. Dá início no culto, e é por isso, Senhor, que nós estamos aqui, Pai, para buscar o consolo no Senhor, para ouvir a voz do Senhor falar aos nossos corações. Aqueça, Senhor, a chama do Teu Espírito Santo, como da primeira vez, Senhor, ao qual nós ouvimos o Senhor. Ministra os nossos corações e não deixe a nossa fé, Senhor, enfraquecer. Como disse o apóstolo Paulo, que nos separará do amor do Senhor? Que nada, Senhor, venha nos separar do amor do Senhor. Que nada venha abalar a nossa fé. Que não venhamos nos desanimar, Senhor, independentemente daquilo que está acontecendo no mundo, daquilo que está acontecendo, Senhor, nestes lugares. Mas que nós viemos ser revestidos do Senhor. Que nós viemos guardar a nossa mente, que nós viemos guardar o nosso coração, Senhor, somente no Senhor. Nós precisamos estar fortalecidos no Senhor, Pai, em meio às dificuldades, em meio às guerras, Senhor, aleluia, que está acontecendo ali em Jerusalém, no Irã. Senhor, meu Deus, mas com tudo isso, Pai, nós oramos por este mundo, por esta nação. Que pessoas, vidas, Pai, na volta do Senhor, nós cremos que já é a volta do Senhor. São os princípios, Pai. Nação contra nação, doenças, fomes, pestes, filho contra pai, pai contra filho. Tudo está acontecendo, Senhor, e isto é a volta do Senhor se aproximando. Que nós viemos guardar o nosso coração, que nós viemos nos guardar, Senhor, para o Senhor, porque nós precisamos, Senhor, estar revestido no Senhor. Nós precisamos viver o Evangelho. Oh, Espírito Santo de Deus, ministra aos nossos corações, Pai. Que o Senhor possa falar neste bairro, que o Senhor possa falar nesta rua, aonde chegar, Senhor, este culto, aonde chegar, meu Deus, Pai, que vidas possam buscar o Senhor, que vidas possam, meu Deus, aleluia, invocar o Teu santo nome, enquanto se pode achar, porque a igreja do Senhor será tirada, Senhor, deste lugar, deste mundo, glórias. E nós estamos anunciando, Senhor, o reino do Senhor. Nós estamos anunciando a Tua volta, Pai. Nos ensina, Senhor, meu Deus, a anunciar o reino do Senhor. E que todo impedimento, toda muralha caia por terra nesta noite. Caia por terra toda defesa do mal contra as nossas vidas, contra as nossas famílias, nossas casas, a nossa saúde. Meu Deus, liberta aqueles que precisam de libertação, aqueles que precisam ser alcançados, Senhor, da nossa família, e aqueles que já servem ao Senhor, que possam se fortalecer mais, Senhor, no Senhor, nos Teus caminhos, que possam, Senhor, estar firmados dia após dia, Senhor, na Tua presença. Pai, aqueles que estão assistindo este culto, Pai, que possam também invocar o Teu santo nome, Senhor, que possam buscar a Tua presença enquanto se pode achar. Nós não estamos aqui, Senhor, pregando chave de casa, chave de carro. Nós não estamos pregando nada deste mundo, pelo contrário. Nós estamos dizendo, Senhor, que virá aquele que não é deste mundo. Oh, Espírito Santo de Deus, que o Teu Espírito Santo possa se manifestar em cada coração. É lógico
lógico, Senhor, que o Senhor faz milagres. É lógico que o Senhor ainda cura, o Senhor abre portas. Mas esse não é o foco, esse não é o objetivo do Senhor, ao qual o teu filho amado deu a sua vida ali para resgatar as nossas vidas das trevas. Espírito Santo de Deus, salva nesta noite, libera. Oh Senhor, liberta, opera, Senhor, meu Deus, da forma como que o Senhor quer. Que famílias, meu Deus, venham ser restauradas. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos ver a Tua glória manifestada neste lugar dia após dia, Pai. Opera, Senhor, usa cada um dos Teus servos, aqueles que louvam. Meu Deus, que venham ser hinos espirituais e nos falem de encontro com os corações. Usa cada um, Senhor, nesta noite, que vai ministrar, que vai testemunhar, que vai deixar a Tua palavra, Senhor. Nos usa, Senhor, como um canal de bênção neste lugar. Espírito Santo de Deus, não é nada para nossa glória. Nós não estamos fazendo nada para nós mesmos, mas para a Tua glória, Senhor. Para que o Teu nome cresça, Senhor, neste lugar. E como disse João Batista, que nós iremos diminuir, o Senhor crescer. Cerca este lugar, Senhor, meu Deus, acampa os Teus anjos aqui. Nos livra e nos guarda, Senhor, da maldade humana, da maldade, Senhor, do homem, da mulher, pessoas maus, Pai. Pai, que se levanta para destruir a Tua obra, destruir, Senhor, meu Deus, Papai querido, a vida daqueles que Te servem. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, que toda retaliação, toda obra contrária, toda macumba, toda palavra lançada sobre as nossas vidas caia por terra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Toda honra, toda glória é para o Senhor. Nós Te louvamos, Senhor, nesta noite uma vez mais. Nos ensina a orar, nos ensina a falar com o Senhor. Quebra o nosso eu, quebra o nosso orgulho, Senhor, meu Deus, a nossa soberba, a nossa resistência, tudo aquilo, Senhor, meu Deus, Papai querido, que desagrada ao Senhor. Que nós íamos fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Pai, nós queremos fazer aquilo que o Senhor nos ordenou. Orienta-nos, Senhor, nesta noite. Pai, tira toda a nossa carnalidade, toda a nossa frieza espiritual. Nós queremos servir ao Senhor melhor. Nós queremos orar melhor. Nós queremos conhecimento. Nós queremos dons espirituais. O apóstolo Paulo diz, Pai, que nós devemos pedir, que nós devemos buscar os dons que vêm do Senhor. Oh, Espírito Santo, nos aviva, aviva a Tua obra. Nós precisamos do Senhor conosco. Quebra, Senhor, meu Deus, a nossa carne. Nos permita ver espiritualmente, Senhor, meu Deus. Tira a nossa fragilidade, o nosso medo. Tira o nosso eu, a nossa vergonha. Vai desfazendo, Senhor, nesta noite tudo aquilo que não provém do Senhor. Nos ensina a marchar nesta terra. Tira o nosso medo, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, como da primeira vez, nos deixa do Teu Espírito Santo. Não nos deixe esfriar, não nos deixe, Senhor, meu Deus, ser morno, mas que nós viemos ser quentes, cheios da Tua presença, para que quando nós falarmos, no abrir da nossa boca, não seja nós mesmos, palavra nossa, mas palavra vinda do céu. Meu Deus, aleluia, nós não queremos ser os mesmos. Não nos deixa sair esta noite, Senhor, da forma como que nós entramos. Tira a nossa frieza. Nós queremos que o Teu Espírito Santo se manifeste em nós, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, revela a Tua palavra, Senhor, para nós que somos pequeninos, pecadores. Fala conosco das nossas defesas, Senhor, nesta noite.
Oh, Espírito Santo, o Senhor não quer saber aquilo que nós temos. O Senhor não está preocupado com o nosso diploma. O Senhor não está preocupado com quantas línguas nós falamos. O Senhor está preocupado com aquilo que nós temos no coração. Limpa, Senhor, o nosso coração. Limpa a nossa mente. O Senhor diz que nós temos que ser diferente do mundo. Nós temos que ser diferentes, Senhor. Oh, Espírito Santo, molda o nosso entendimento, molda o nosso coração. Ah, Senhor, nós precisamos descer. Nos ensina, Senhor, a Te servir, Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Fala conosco, Senhor. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, amém, irmãos? Vou cumprimentar os irmãos na paz do Senhor. Deus é bom. Por isso que nós estamos aqui mais uma vez. Aleluia. Vamos louvar o hino 94 da harpa. Graças a Deus, mais uma vez conseguimos chegar, né, irmãos? Não é fácil. Nós sabemos que é somente Deus, né, que nos ajuda, desde o deitar ao amanhecer. É somente Ele. Nós não temos mérito nenhum. Nós não temos glória nenhuma, a não ser Ele. 94. Quando a luta desta vida trabalhosa se findar, o adeus a este mundo vamos dar. Para o céu então iremos com Jesus nos encontrar na Jerusalém de Deus. Oh, que gozo e alegria quando o povo ali chegar. Em Jerusalém, sempre ali cantando hosanas, pois o Rei no trono está. Na Jerusalém de Deus, o caminho é extenso, mas Jesus vai trilhar. Quando pelas provações aqui passar, pois olhando nele eu sigo para brevemente estar na Jerusalém de Deus. Oh, que gozo e alegria quando o povo ali chegar. Em Jerusalém, sempre ali cantando hosanas, pois o Rei no trono está. Na Jerusalém de Deus, alçaremos deste mundo para a divina mansão, gozaremos a perfeita salvação. E Jesus contemplaremos ao eterno sua mão, na Jerusalém de Deus. Oh, que gozo e alegria quando o povo ali chegar. Em Jerusalém, sempre ali cantando hosanas, pois o Rei no trono está. Na Jerusalém de Deus, quando unidos como salvos lá na pátria do Senhor, contemplarmos a Jesus, o Salvador, sempre nos alegraremos onde há perfeito amor, na Jerusalém de Deus.
sempre ali cantando hosanas, pois o rei no trono está, na Jerusalém de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor, maravilhoso. Está louvando mais um, 210, e a irmã Letícia e o Pedrinho já se prepara para o próximo, tá bom? 210. Fala, fala, Senhor, nessa hora, que ansioso te quero ouvir. Teu falar dá valor e restaura, E mais sábio me faz o porvir. Ó bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde e repouso supremo, de alegria e paz eternal. Fala, fala, Senhor, que conservo tuas palavras de vida e vigor. Estou pronto a seguir-te com zelo, pelas tuas veredas de amor. Ó bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde e repouso supremo, de alegria e paz eternal. Fala, fala, Senhor, que eu ouço tuas palavras com todo fervor, pois conduz ao eterno repouso. São conselhos vivos de amor. Ó bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde e repouso supremo, de alegria e paz eternal. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia. Os irmãos estão com a oportunidade. Glória a Deus, louvado Letícia, seja o o Senhor. Pedro, Pedrinho. Glória a Deus, aleluia. Desçou. Salve a igreja do Pai Senhor. Amém. Abram suas harpas no hino de número 10. Glória a Deus, ó Pai eterno, cujo trono é os céus, o universo lhe pertence. Glória sim ao nosso Deus. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador, Meu Salvador. Dá-lhe glória ao remido.
de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, né? Que Deus possa abençoar grandemente essa criança, em nome de Jesus. Quero ler aqui o livro dos Salmos. Quero cumprimentar também os irmãos da paz do Senhor Jesus. Livro dos Salmos 125, eu estava meditando esses dias, né? Esses versículos, esses versos, né? Os salmos são cânticos, né? Salmo de número 125, bem conhecido, que fala assim: os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as mãos à iniquidade. Faze bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los ao Senhor com os que praticam a maldade. Paz haverá sobre Israel. Glória a Deus. Esta passagem, ela fala acerca dos montes de Sião. E aí, tem até um hino, né? Que a gente louva, né? Que é o mesmo salmo que Deus, que confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor, em volta do seu povo. Glória a Deus. O que representa esse hino? O que representa esse salmo? Nós estamos tendo observado um conflito no Oriente Médio. Israel e Irã. Irã e Israel são irmãos. Na verdade, de Abraão nasceu quem? Ismael, que foi o primeiro. Por uma desobediência, né? Porque eles não acreditavam que Deus poderia fazer Sara engravidar. Sara, além de ser estéril, ela já era de idade, né? Mas o que acontece? Aí de repente Sara fala para o seu senhor Abraão, o seu esposo, ele ter relação com a sua concubina, o escravo, a concubina, enfim, de Sara, que era Agar. E aí vai lá Abraão, e ele tem um filho com Agar que chama-se Ismael. E aí surge a descendência dos quem? Os iranianos, os árabes. É um povo forte, é um povo valente. E aí Deus faz uma promessa também para Ismael, porque quando Ismael está lá, junto com Agar, já no deserto, porque Sara mandou embora, o anjo do Senhor vai lá e visita o menino e ouve o pedido daquele menino. E Deus tem uma promessa para que eles sejam uma nação forte. E você vê que hoje o Irã, os árabes são fortes. É a palavra de Deus. Só que eles distorceram com o tal de Maomé, que surgiu aí no meio dessa história, né? Surgiu o tal de Maomé, profeta deles aí, que inventou uma certa história que eles podem matar o nome de Deus, que é o Alá deles. Só que aí vai lá os judeus. Só que aí quem que nasce depois de Ismael? Quem nasce depois do irmão Ismael é o Isaac, que é o filho da promessa. E eles não engolem isso de jeito nenhum, porque eles não acreditam que Isaac é o filho da promessa. E eles viviam até hoje lá guerreando. São humanos, são praticamente a história toda guerreando. Guerreando. E no final das contas, irmãos, só vai ter paz de verdade lá quando Jesus vier mesmo. Agora, escatologicamente, vai haver uma falsa paz, que é o anticristo que vai trazer, né?
E aquele que não examina a Escritura Sagrada, muitas vezes, quando vier o arrebatamento, vai ficar perdidinho, não vai saber o que vai acontecer. Então, aqui está dizendo sobre os montes de Sião. E concluindo aqui, os montes de Sião é a presença do nosso Deus nos dando proteção. É como se os montes é o Deus Todo-Poderoso nos protegendo. Ou seja, aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E por que eu estou falando também sobre este conflito de Israel e Irã? Porque o Irã, ele não ataca Jerusalém. Porque Jerusalém para o Irã também é um lugar sagrado. Porque eles desejam adorar lá também em Jerusalém. E por que eles não atacam? Em primeiro lugar, irmãos, porque Deus não permite. Porque é a cidade que é a proteção de Deus. E aí o salmista fala que quem confia em Deus é protegido. Louvado seja o Senhor. Vale a pena confiar nesse Deus tão maravilhoso que nós servimos. Não somos abalados. Pode passar luta, tribulação, mas nós não somos abalados. Deus possa abençoar os irmãos. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Uma coisa nós sabemos, Jesus está voltando. Jesus, aleluia. Aleluia. A irmã Isabel também está com oportunidade. As horas passam já, irmãos, rapidamente. Nós queremos deixar bastante tempo para a palavra. Minha prioridade é a palavra de Deus, né? Aleluia. Porque nós, às vezes, meditamos, estudamos, e às vezes chegamos a ler 20 minutos, ler 30 minutos. E a palavra é mais importante, eu acredito, do culto, né? Graças a Deus. Quero cumprimentar a todos da igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Graças a Deus, né? Eu posso dizer com toda sinceridade para vocês nessa noite que nada me estranha mais neste mundo. Sabe por quê? Eu tenho olhado para o tempo, para as coisas que eu tenho visto, é que tudo está só se cumprindo. A palavra de Deus ela está se cumprindo e só não vê quem está cego espiritualmente, irmãos. Porque quando a cegueira espiritual ela bate, eu enxergo Paulo na fonte, na frente do seu nariz. Verdade. Mas aqui o profeta, o Abacuque diz assim, aqui o Abacuque 3 diz assim, é a oração de Abacuque. O Léo falou sobre montes, sobre Sião, aqui também fala. Então, irmãos, não tem pra onde correr não, mas não se preocupe não, o controle, a bola, o globo terráqueo está na mão dele, ele que pode fazer o que ele quiser, ele vai permitir até onde ele quiser, até onde Deus quiser, ele vai permitir, porque isso aí nós não podemos tirar isso do foco, né? Porque vai acontecer, morre gente dali, daqui, né? Vocês veem aquele avião lá explodiu lá, quantos morreram, né? Só salvou um que pulou da porta lá do avião, né? Então, irmãos, ninguém morre. Quem morre de vez, como os mineiros falam, que é só peru. O resto só morre na hora que tem que morrer mesmo. Então os mineiros tá certinho, sabe? Que morre de véspera é só peru. Porque o peru tem que ser assado, né? Mas nós, irmãos, seres humanos, servos de Deus, conhecedores da palavra, a hora que chegar a hora, chegou. Não tem pra onde correr. Aqui diz Abacuque assim, oração de Abacuque. Oração do profeta Abacuque sobre Sigionote. Ouvi, Senhor, a tua palavra, temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temar, e o santo do monte de Pará. Aqui Sela está entre parênteses. A sua glória cobriu os céus, e a terra encheu-se
do seu louvor. E o seu esplendor era como a luz, raios brilhantes saíam da sua mão, e ali estava o esconderijo da sua força. Adiante dele ia a peste e raios de fogos sobre os seus pés. Parou e mediu a terra, olhou e separou as nações, e os montes perpétuos foram esmiuçados. Os outeiros eternos se encurvaram. O andar eterno é seu. Então, irmão, o andar eterno não é nosso, não é do Israel, não é do Irã, não é do presidente Bush, não é do Lula, não é de ninguém, é de Deus. Pode bravar, fazer o que quiser, mas o controle está nas mãos do Senhor. Oh, Deus da glória. O controle dessa terra, desse mundo que nós vivemos, está nas mãos do Senhor. Muitos já pereceram, muitos já se foram. Irmão, não se preocupa não. Agora, o dia que você tiver muito numa boa, não tiver mais nenhuma luta na sua casa, não tiver mais nenhum problema, aí você fica preocupado, né, irmãos? Que quando você tiver luta, saiba que você é um vencedor. Porque quem luta vence, tá, irmãos? Agora, se você for um covarde, você vai parar por aí. Mas se você não for um covarde, se você for um servo de Deus fiel, você vai vencer essa batalha. Aleluia. Ela vem, a luta vem e passa. Não desanime não, porque ela vai vir. Essa luta é para mim e para você. Tem coisas que você não acredita que aconteceu com você. Como eu já disse uma vez, Deus me livrou da morte. Um dia o pai do Leonardo, nós estávamos indo em uma Kombi para Minas Gerais. Meu ovo não tinha juízo, né, Léo? Pegar uma Kombi, a Jaque estava deitada lá atrás da Kombi e nós dois aqui na frente. A Kombi despencou para o Moabá, lá no fundão tinha um rio, bem que Minas Gerais é cheio de monte, aquele triângulo ali mineiro, né? Oh Deus, eu nunca esqueci, irmãos. Eu estava ali e quando eu vi que os carros começaram a sair fora da gente, assim, com medo da batida, né? Eu só usei uma palavra, irmãos, eu nunca esqueci. A Jaque era bem nova, você vê quantos anos tem isso. Eu falei, Jesus! Eu falei, Jesus! Essa palavra foi o que eu falei dentro daquela Kombi. E na hora a ação veio, o carro, ele reagiu ali, não fez um acidente conosco. Aleluia. Nós chegamos intacto ali na minha mãe. Oh, E a gente graças a Deus. podemos confraternizar com eles, irmãos. Sabe por quê? Quando Jesus está no controle, irmãos, não preocupa Aleluia. não. A unção é Glória dele, a a Deus. força é dele, a ação é dele, o querer é dele. Mas só que tem, irmãos, não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Eu nunca esqueci, irmãos, quantas coisas aconteceram comigo nessa trajetória. Mas eu não esqueço de nada. Sabe por quê, irmãos? Eu sei em quem tenho crido. Aleluia. Eu sei que se eu me deito e levanto é porque Ele me sustenta. Oh, grande E Deus. quem sou eu para fazer isso acontecer na minha vida? Eu não sou capaz, irmãos, mas Ele sim. Ele cuida de você, cuida da sua casa. Você pensa ali, você está pensando, mas é chamar a polícia, chamar esse... Irmão, chama o general de batalha. Aleluia. Chama o guarda de Israel. Glória a Deus. Porque o homem ele falha, muitas das vezes ele falha. Tá certo que Deus usa as autoridades que foi constituída aqui nessa terra. Eu não vou desfazer de ninguém. Mas uma coisa eu posso te dizer: o comandante é Jesus. O controle é dele. A sua casa, irmãos, é guardada por ele. Verdade. Ele acampa lá, você sai, você volta, as coisas estão lá. Porque Ele está no controle da situação, irmão. Aleluia. O Glória a anjo do Deus. Senhor acampa ao redor dos que eu temo e os livra. Oh, Deus forte. Hoje aconteceu um fato ali na feira, irmãos. Eu estava lá trabalhando, porque eu falei para o Léo, nunca vi ser tão boa vendedora igual eu sou, glória a Deus. Deus tem cuidado
necessidade de mim. O Leonardo falou assim, mãe, até para mim só consegue vender, ele falou um dia. Então, pastor, o senhor sabe que a Léo, no microfone, falei assim. Ali, irmão, chegou uma pessoa ali vendendo uns morangos, era um casal. Eu vi aquele trajetório, aquele negócio ali acontecendo. Eu indo lá pra menina que era uma índia que vende as coisas dela. Vocês acreditam, irmãos? Daí a pouco, ó, eu só vi o comentário que tá passando. Diz que pegou, ele passou um cartão da moça lá, eu acho que, segundo o comentário, isso aqui foi levado R$2.500 da menina, com a venda de morango. Então, irmão, você tá ali, irmão, disso aí? Não tava, eu tava na frente da menina lá, da moça que tava vendendo os negócios, e eu não, só fiquei sabendo do boato no finalzinho, que eu já tava guardando minhas coisas para ir embora. Irmãos, você tá rodeado de uma grande nuvem de testemunhas, de pessoas falsas, de golpistas, de pessoas que querem passar a perna. Mas uma coisa eu posso te dizer: o anjo do Senhor acampa ao redor do seu templo e os defende. Então, irmãos, eu louvo o Senhor, porque mesmo ali, eu falei, às vezes eu quero reclamar, por que não vem uma autoridade, por que não vem uma segurança? Irmãos, nós estamos aí vulneráveis. Pela humanidade, pelo policial, pelo nossos governantes, por tudo. Mas uma coisa eu sei: o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará sobre esta terra, e vai chegar uma hora que ele vai chamar: vinde a mim, benditos do meu Pai, que eu vos possuo por herança. Nós somos herança de Deus, irmãos. Não se preocupa não, que na hora certa ele vai te chamar, vai falar: vinde a mim, benditos do meu Pai. O Léo falou sobre as guerras. Irmãos, tudo está no controle do Senhor. De onde vai vir o anticristo, missionário? Não sei. Deus sabe. Mas eu sei que é palavra de Deus, vai se cumprir. Vai chegar a hora que o Senhor vai tirar-nos desse sofrimento e vai nos chamar ali para uma mesa, participarmos, irmãos, com Ele. Isso é uma coisa mais linda. Você sentar com o Mestre Jesus e participar da ceia do Senhor ali com Ele. Até que Ele venha, a Bíblia diz, a palavra diz, até que Ele venha. E Ele vai vir, tá, irmãos? E olha que as coisas tá muito perto dele vir. Muitos estão dormindo já no Senhor. Mas como vai ser, como a palavra de Deus está se cumprindo, e a ressurreição para esses mortos virão primeiro, e depois nós vamos ser arrebatados, sugados desta terra. Basta estarmos prontos, irmãos. Vamos encontrarmos ali a nossa família, nossos pais, aqueles que o Senhor já recolheu. Nós vamos estar ali. Essa é a minha esperança, irmãos. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Amém. Obrigada, irmã Isabel, né? Agradeço a irmã Isabel, o presbítero Pedro, a Cinelli, né? Letícia, o Pedrinho, que tem vindo aqui, né? A Larissa, tem vindo aqui, né, irmãos? Tem medido esforço para estar aqui. Que Deus possa abençoar cada um. Eles vão estar louvando mais um nesta noite. Logo depois deles, a irmã Cinelli está com oportunidade de deixar a palavra, o louvor, aquilo que Deus colocou no seu coração. E já está louvando também para o presbítero Pedro, né? O esposo que vai estar trazendo a palavra nesta noite. Fala, igreja, Pai Senhor. Amém. Abram suas harpas no hino de número 123. Aleluia. Glorificado seja o nome. Dia Cristo voltará, alva acendeu, prometeu, do modo que subiu virá, há de ver o Rei Jesus, o povo seu. Muito breve, sim, Jesus virá, alegre o ver a seu povo, velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Os mensageiros do Senhor afirmam que Jesus virá, e
Aleluia. Graças a Teu nome, Deus. Jesus. Obrigado, Pai. Louvado seja Deus. Glória. Glória. Aleluia. Deus é Deus. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Teu nome, Jesus. Vamos louvar mais um louvor da harpa. Aleluia. Oh, Deus maravilhoso. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Teu nome, Jesus. Vamos louvar o número 1. Aleluia. Glória a Deus. Vamos. Deus prometeu com certeza chuva de graça mandar. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Dá-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchido para o reinado de amor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Dá-nos, Senhor, amplamente teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Aleluia. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Pai dos teus servos piedosos, dá-lhes virtude e valor, dando seus dons preciosos do Santo Preceptor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Louvado Aleluia. seja Deus. Obrigado. Glória a Jesus. Louvado seja Oremos. Pecado da noite. Louvado seja Deus. Senhor, nosso Deus, Obrigada, nosso Pai, Jesus. apresentamos o teu servo diante de ti, Senhor. Que não seja ele, Senhor, mas sim a tua boca, Senhor. Põe as palavras, Senhor, que o Senhor quer falar com cada um de nós, Senhor. Prepara os corações, os ouvidos, meu Pai. Que nessa noite, Senhor, tenhamos os ouvidos sensíveis para ouvir a tua voz. O entendimento, Senhor. Usa, Senhor, da forma que tu queres, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus, meus irmãos. Vamos meditar um pouco na palavra de Deus, que se encontra em Marcos, capítulo 4, do versículo 35 ao 41. Enquanto os irmãos procuram nas suas Bíblias, gostaria de manifestar minha alegria de estarmos aqui mais uma vez, louvando e adorando esse Deus que é Aleluia. digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Desde que eu cheguei aqui, meus irmãos, meu coração se alegrou com as palavras dos irmãos,
se alegrou com os hinos que aqui foram entoados de louvor a Deus. Aleluia. E eu estou sentindo a presença do Espírito Santo aqui nesse lugar. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Eu fiquei muito tocado aqui pelas palavras da irmã Isabel. Louvado seja Deus. Eu senti realmente Deus está no controle de todas as coisas. Essa é a pura verdade. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. O texto dessa passagem bíblica é: Jesus apazigua a tempestade. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra de Deus, Marcos 4, do 35 ao 41. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água, e ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiam um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém, meus irmãos? Amém. Eu estava meditando com Deus, falando com o Espírito Santo, pedindo uma palavra, que Ele me desse uma palavra nessa noite, como foi orado pela minha esposa, que não fale eu, mas Ele fale através de mim. E Deus colocou essa passagem, uma passagem muito conhecida da palavra de Deus, mas que nos tem muito a ensinar. Uma coisa que chama muito a atenção nessa passagem é a falta de fé. Jesus repreende os seus próprios discípulos, dizendo: não tendes fé? Meus irmãos, é muito importante nós refletirmos nessa palavra. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluia. É Deus. Nós precisamos ter fé, meus irmãos. É como um carro. Eu vou comparar com um carro. Nós com um veículo. O veículo sem combustível, ele não anda. O carro, ele precisa de combustível para poder andar, para poder nos transportar de um lugar para outro. Ele precisa de combustível e nós precisamos de fé. Aleluia, eu creio, Deus. Precisamos, meu irmão, ter fé, porque sem fé nós não podemos fazer nada. Deus não vai nos usar sem combustível. Aleluia. Nós precisamos de combustível para andar, para caminhar com Deus. Precisamos ter fé. E Jesus, nessa passagem que nós lemos, ele repreendeu os seus próprios discípulos.
Será possível que nesse pé, até esse ponto, não tendes fé? Meus irmãos, se os discípulos que andavam com Jesus não tinham fé, imagine nós. Imagine nós que não andamos com Deus, que não presenciamos os milagres de Jesus, que não vimos os paralíticos andarem, os coxos, os paralíticos andarem, os cegos enxergarem, os surdos ouvirem, os mortos serem ressuscitados. Nós não vimos nada disso. Oh, Deus da glória. E os discípulos viram, e mesmo assim não tinham fé. E muitas vezes eu peço nas minhas orações: Deus, aumenta a minha fé. Deus me dê fé, mas uma fé inabalável, de forma que o mundo não entenda. Eu quero ser usado por Ti. Nós temos que ser cheios de fé. Nós temos que ser vasos cheios da unção, cheios da presença do Espírito Santo, porque sem isso, meus irmãos, nós nada podemos fazer. E nada poderemos fazer. Aleluia. A fé é o combustível. Nós precisamos de combustível para andar. Nós precisamos de combustível, de fé, para pregar a palavra de Deus. Porque o que convence o homem do pecado é o Espírito Santo. E o Espírito Santo agir em mim, em você, nós precisamos ter comunhão com Ele. E a comunhão com Ele vem através da fé. Aleluia. Glória a Deus. Nós precisamos ter comunhão com o Espírito Santo. O Espírito Santo tem que habitar em mim e em você. Não adianta eu ter essa voz grossa, não adianta eu ter nada se eu não tiver o Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado. É o Espírito Santo que mostra o caminho que devemos seguir. Deus, já através de Jesus, Ele subiu ao Pai, mas Ele, de lá do alto, Ele enviou o Consolador, para que nós não fiquemos órfãos, para que nós tenhamos um alguém que nos use, que esteja conosco até a consumação dos séculos. E o Espírito Santo, Ele está aqui, nesse momento. Ele está habitando em mim e em você. Clame a Ele, fale com Ele, mas fale com fé. Não fale como faziam os fariseus, somente da boca para fora, sem fé no coração, sem crer nesse Deus que é o Alfa, que é o Ômega, e como foi dito aqui, Ele tudo pode. Aleluia. Deus tudo pode. Ele está no controle de todas as coisas. Oh, Deus Todo-Poderoso. Não tem nada que fuja ao controle de Deus. Aleluia. Somente creia. Creia nessa noite e verás a glória de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Creia, meu irmão. Mas uma fé inabalável. Não deixe as circunstâncias do mundo te abalar, te tirar da presença de Deus, roubar a sua fé. Tenha uma fé inabalável. Aleluia. A palavra de Deus fala de Abraão, o pai da fé. E eu fiquei impressionado como Deus usa os seus servos. Foi falado de Abraão aqui. Louvado seja Deus. E Abraão é o pai, é considerado o pai da fé. Nós possamos seguir os exemplos, não só de Abraão, mas de todos os profetas que a Bíblia fala. Os atos de fé não vêm de grandes pessoas, vêm de grandes servos. Pessoas que se dispõem
a ser usadas pelo Espírito Santo. Aleluia. Para fazer sinais e prodígios nessa terra, para trazer mais pessoas para Cristo. Glória a Deus. Que nós possamos ser instrumentos nas mãos de Deus. Louvado seja Deus. Outra coisa que essa passagem nos mostra muito claramente é o medo. O medo. Eles falaram assim: Senhor, não te importa que pereçamos? Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. Aleluia. E o vento Glória a Deus. obedeceu, e o mar também. E houve grande bonança. Muitas das vezes, meus irmãos, nós nos deixamos levar pela tempestade. Aleluia. Eu não sei a tempestade que está assolando o seu barco, o barco da sua vida, mas Deus sabe, e Deus está no controle dessa tempestade. Ele está no controle desse mar, e no momento certo Ele vai te dizer: mar, aquieta-te, vento, Deus, aleluia. cala-te. Mas é no tempo dele. Muitas das vezes nós não queremos que Deus esteja no controle. Nós muitas vezes queremos estar no controle. Esse é muitas vezes o problema do ser humano, meus irmãos. Nós queremos estar no controle de todas as coisas. Nós queremos no nosso momento, na nossa hora, e não no tempo de Deus. Muitas das vezes nós agimos sem que Deus nos autorize, sem que Deus nos mande, e todas as vezes nós nos frustramos. Que nessa noite nós possamos deixar Deus agir nas nossas vidas. Glória a Deus. Deus quer tomar o leme do teu barco. Ele quer te conduzir para águas tranquilas, águas calmas. Oh, aleluia. Mas muitas das vezes nós queremos tomar o leme de Deus, tomar o leme do Espírito Santo, e ir para onde não devemos ir. Aleluia, Jesus. E muitas vezes, ou quase sempre, a gente vai para o lugar errado. Vai para o lado errado, e quebramos a cara, e nos frustramos, e ficamos zangados com Deus, É verdade. criticando Deus, É verdade. e Deus fica observando. Aleluia. Você pediu a minha orientação? Só o Senhor é Deus, Pai. Aleluia. Muitas vezes, meus irmãos, nós devemos nos trancar no nosso quarto Aleluia. e falarmos com Deus em segredo. Perguntar a Deus: Deus, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu diga? Onde o Senhor quer que eu vá? E Deus falará contigo Aleluia. em segredo e te abençoará, para que todos possam ver que Ele é Deus na sua vida. Oh, graças a Deus. Louvado seja Deus. Mas é para a honra dEle, é para a glória dEle, não é para a sua glória, não é para que você se envaideça. Oh, Deus. Não saia da presença de Deus. Abachula manás, calamanás, calamanás. Deus. Oh, abachula manás. Deus está no controle de todas as coisas. Aleluia. Deus é Deus na sua vida. Oh, grande Deus. Entre na presença dEle, fale com Ele. Abra o coração para Ele, e Ele vai te orientar, Ele vai te guiar, Ele vai te levar para águas tranquilas. Seja um vaso usado por Deus para a honra e para a glória dEle, e dê glórias a Ele. Aleluia, Senhor da Você vai ver a glória de Deus se você se puser na posição dEle, na posição que Ele quer que você esteja. Tire todo eu, esvazie todo eu na sua vida.
Deixa Deus te encher, abaixou, lamarás, fica lamarás. Deus é Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Enche, Pai, os teus vasos essa noite, Pai. Que nós possamos ser usados por Ti, Pai, nesse mundo, Pai. Que o mundo veja, olhe para nós e veja a Tua face, Pai. Que nós venhamos a diminuir e que o Senhor cresça em nós, para a Tua honra e para a Tua glória. Louvado seja Deus. Não deixe a carne, meus irmãos, vencer. Não alimente a sua carne. Alimente com esse alimento celestial que vem do alto, que fortalece o nosso espírito. Entre na presença de Deus. Labaixou, lamanamá, ficaramanás. Sinta a presença de Deus nessa noite. Tire sua mente dessas coisas do mundo, desses problemas. Cada dia baixa o seu mal. Labaixou, lamanás, ficaramanás. Seja um vaso cheio da presença de Deus. E Ele vai te usar nessa terra. Glorificado seja Deus. Nós temos um galardão, meus irmãos. E não é aqui nesse mundo. Nós somos chamados e nós somos escolhidos por Deus. Eu estava vindo do meu quartel hoje, e na minha bicicleta, na minha magrela, e Deus falando: não foi vocês que me escolheram, foi eu que os escolhi. Nós somos instrumentos nas mãos de Deus. Não duvide disso, porque essa é a verdade. Louvado seja Deus. Não importa a tempestade, não importa o quanto ela está furiosa, o quanto ela está forte, Deus é maior do que essa tempestade. Labaixou, lamanás, labaixou, lamanás. Deus está te dizendo nessa noite: acalma-te, aquieta-te. Você verá com seus próprios olhos o meu agir. Louvado seja Deus. E você dará glórias ao meu nome. E a última coisa, meus irmãos, senão eu vou passar a noite toda aqui falando. Glorificado seja Deus, eu não quero cansar os irmãos. Uma outra coisa que essa passagem fala é ansiedade. Muitas vezes nós ficamos ansiosos. Nós ficamos sentindo que será que Deus não me abençoa porque? Aí começamos a procurar defeitos. É porque acho que meu cabelo era para esquerda, eu tenho que tentar virar para a direita. Eu tenho que trocar, minha sandália está muito decotada, minha saia está muito decotada, tenho que usar uma saia mais comprida. E começamos a criar um monte de coisas nas nossas cabeças, achando que nós podemos impedir o agir de Deus. Deus é soberano, meu irmão. Deus está no controle. Essas coisas é o inimigo que coloca nas nossas cabeças, porque ele está ao nosso derredor, bramando como um leão, tentando nos tragar. Busque a presença de Deus. É porque muitas vezes nós estamos preocupados com a nossa aparência, com as coisas do mundo. Será que eu estou certo? Será que a minha posição está correta? Será que eu tinha que estar assim, assado? Não, meu irmão. Busque a presença de Deus. E Ele vai falar com você. E busque comunhão com o Espírito Santo. E Ele vai te mostrar o caminho. Porque muitas das vezes nós estamos com um barco, uma tempestade. Nós estamos sem caminho, sem rumo, sendo levados pela tempestade, para lá e para cá, pelas ondas dos problemas, pelas ondas desse mundo. O inimigo muitas vezes usa a tempestade
para nos afastar de Deus. Glória a Deus, glória ao Senhor. Ou seja, os problemas, muitas das vezes, eles querem nos afastar de Deus, para que nós não tenhamos tempo de louvar, para que nós não tenhamos tempo de meditar na palavra, de buscar a presença de Deus. Mas nessa noite eu te falo, busque a presença de Deus. Aleluia. O nosso lugar é aos pés da cruz. Aleluia. Não deixe os problemas desse mundo Glória, aleluia. te atrapalhar, colocar ansiedade no seu coração, Aleluia. buscando motivos, querendo saber por quê, como foi dito aqui pela irmã Isabel. Nós não temos que ficar ansiosos. Deus está no controle. Aleluia. Glória a E Deus. Deus não se atrasa e nem se adianta, meu irmão. Louvado. Ele vai chegar na hora certa, no momento certo, porque Deus sabe o momento certo de Aleluia. agir. Mas muitas das vezes, por causa da nossa impaciência, da nossa ansiedade, nós criamos obstáculos que nos afastam de Deus. Glória a Deus. Nós devemos cultivar os frutos do Espírito e não os frutos da carne. Aleluia. Nós devemos ter amor, mansidão. Devemos buscar a presença de Deus. A palavra de Deus fala lá em Tiago que a fé sem obras é morta. E é verdade, meus irmãos. Quando nós estamos na presença de Deus, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós não conseguimos ficar parados. É impressionante. A gente quer falar de Deus, a gente quer evangelizar, a gente quer ler a palavra, a gente quer fazer algo que agrade a Deus, porque o Espírito Santo está em nós, Aleluia. nos impulsiona, Glória a Deus. nos alimenta. É, Deus. Aleluia. Mas muitas das vezes nós deixamos a carne aflorar. Quando a carne aflora, nós sentimos que o Espírito Santo que está em nós se entristece. Então, meus irmãos, vamos praticar as coisas que agradam a Deus. Vamos Glória a buscar permanecer no caminho estreito que leva à salvação. Esse mundo é passageiro. Esse mundo vai passar, meus irmãos. Nós um dia iremos nos encontrar com o nosso Criador, cedo ou tarde. Aleluia. Deus sabe quanto tempo nós ainda temos nessa terra. Deus sabe. Nós não sabemos. Mas o nosso tempo pode acabar a qualquer momento. E nós temos que estar preparados. Mas nós não temos que estar ansiosos. A ansiedade é um dos males que mais assola a sociedade. E eu tenho percebido que isso é obra do inimigo. É obra maligna. Porque quando nós estamos ansiosos, parece que tudo é enfado. Tudo cansa. Parece que tudo é pesado. Nós temos que buscar a presença de Deus. E tudo ficará mais suportável. Tudo ficará mais leve. Eu estava vindo para cá do quartel, era 6 e pouco. Eu vim correndo tanto que a minha bicicleta parecia que chegou motor. Glória a Deus. Cheguei em casa suado. E quando eu estava tão cansado, meus irmãos, mas quando eu sentei aqui, eu senti uma força, eu senti uma alegria, eu senti uma coisa tão boa que eu não estou com vontade de ir embora. Eu estou com vontade de ficar aqui com os irmãos a noite toda, louvando e agradecendo esse Deus. Glória a Deus. Aleluia. Porque é bom, é agradável Oh, Deus da glória. estar na presença de Deus, louvar esse Deus. E o inimigo está aqui, meus irmãos, ó, ao nosso derredor, furioso, porque nós estamos adorando a Deus. Aleluia, Senhor. Que nessa noite o Espírito Santo possa te tocar. Que essa noite
a sua fé seja renovada para a honra e para a glória desse Deus. Glória a Deus. Que você sinta a presença de Deus, não somente esta noite, mas todos os dias da sua vida. Oh, Senhor. Que você seja cheio do Espírito Santo, cheio de graça. Que você seja usado por Deus nessa terra e traga muitas almas Aleluia, aleluia. aos pés da cruz. Sim, Deus Todo-Poderoso. Mas saiba, meu irmão, para encerrar, Oh, Deus. Deus está no controle. Eu estava vindo para cá e Deus me falou uma frase: quanto maior a luta, maior é a vitória. Dê glórias a Deus. Se você está na luta, é porque você será vitorioso. É Deus que está te falando nesta noite. Não sou eu sou apenas um instrumento nas mãos dele. Quanto maior a luta, maior é a vitória. Amém, meus irmãos? Vamos ficar em pé, vamos orar. O tempo já passou. Agradecer esse Deus pelas suas imensas misericórdias, pelas suas infindáveis misericórdias. Porque se nós estamos aqui, meus irmãos, é porque Deus permitiu. Louvado seja Deus. E eu estava meditando na palavra e muitas vezes a gente só pensa nas coisas negativas, né? A gente pensa, mas por que o meu carro não é do ano? Mas por que eu estou com problema financeiro? Mas por que minha filha está doente? Por que isso, por que aquilo? E não paramos para pensar que Deus está nos dando saúde. Se nós estamos vivendo aqui, respirando, é porque Deus permitiu. Se nós temos uma casa para morar, é porque Deus deu. Se nós temos roupa para usar, é porque Deus deu. A gente só vê o lado negativo das coisas, a gente não vê o lado positivo. Nós temos saúde, nós temos um carrinho, seja simples, mas temos. Nós temos dinheiro para comprar alimento, o pão nosso de cada dia, né? Como diz a oração, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. A irmã Isabel foi na feira, foi abençoada, vendeu lá o material dela, né? E trouxe o dinheirinho. Isso é Deus, irmão. É Deus nas nossas vidas. Se o seu coração está batendo, se você está respirando, é porque Deus está permitindo. Esse Deus está aqui. Então agradeça a Ele. Seja grato a Ele. Porque Deus só quer de nós a nossa adoração. Louvado seja Deus. Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, Pai, eu te agradeço, Pai, por mais essa oportunidade, Pai, que o Senhor nos concedeu, Senhor, de estarmos aqui, Pai, louvando e agradecendo o teu santo nome. E o inimigo está furioso, porque ele não queria que nós estivéssemos aqui, te louvando, Senhor. Ele queria que nós estivéssemos no mundo, no lamaçal do pecado, indo para o abismo, para onde ele vai. Mas o Senhor, com a sua imensa misericórdia, Pai, nos resgatou desse mundo pecaminoso e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Eu te agradeço, Pai, por isso imensamente, Pai. O Senhor tem escrito o meu nome no livro da vida, Pai. Eu te agradeço, Pai, e te agradecerei durante toda a minha vida, Pai. Enquanto fôlego tiver, Deus, eu te louvarei, eu te agradecerei. E eu te peço, Senhor, não te falte a tua presença na minha e na vida de todos, Pai, que te aceitaram. Abençoe para os seus lares, abençoe a cada um, Pai. Eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glorificado seja Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, né? Irmãos, está ensinando, Deus possa abençoar grandemente a vida do Pedro, esta palavra, nesta noite, de encorajamento, de fé, que cada dia Deus possa estar falando conosco, né? Em nome de Jesus, que Deus possa estar nos fortalecendo, né? Precisamos muito do Senhor,
tua orientação, do discernimento. Precisamos muito de Deus na obra dele, né? Fazer a vontade dele. Muitas vezes a gente quer fazer a nossa vontade, mas o que tem que prevalecer é a vontade de Deus, né? Como já foi agradecido a Deus, né? Não vai embora não, né? Minha esposa preparou uma coisa para nós, né? Vamos só agradecer a Deus, né? Nós temos intenção de fazer um trabalho social, né? Minha esposa, a gente estava conversando, né? Talvez ir evangelizar alguém que está aí nas ruas. A gente também às vezes levar um alimento para alguém que está na rua, que está precisando de alimento, uma roupa, né? Minha esposa estava falando. E vamos aí orar nesse sentido, né? Quem sabe aí, se irmãos quiserem somar com a gente para a gente fazer um trabalho evangelístico em nome de Jesus, né? Como já foi agradecido, o presbítero já agradeceu, vamos lá só a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e o Salvador Jesus Cristo, as doces e as plenas consolação, a comunhão do Espírito Santo, repouso sobre a igreja do Senhor hoje e para todos sempre. Todos digam amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Deus abençoe a todos. Vamos encerrar a live. Fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe em nome de Jesus.